Você já se sentiu como se a sua vida estivesse sendo decidida por outra pessoa? Como se as coisas simplesmente acontecessem e você estivesse ali tentando acompanhar, tentando entender qual vai ser a próxima cena? Pois é, muita gente vive assim, como se fosse um personagem dentro de um roteiro que não escreveu. Mas e se eu te dissesse que a história da sua vida está, sim, sendo escrita? E a pergunta mais importante que você precisa se fazer agora é: quem está segurando a caneta? Talvez, até aqui, a resposta não seja você. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, cumpre obrigações, repete padrões. E quando tenta mudar, alguma coisa te trava. Medo, dúvida, falta de tempo, falta de energia. E aos poucos vai se convencendo de que essa é sua história, que esse roteiro que te colocaram serve, que essas cenas meio vazias, meio mornas, são o que a vida tem para te oferecer. Mas será que são mesmo? Ou será que você só esqueceu que pode pegar a caneta de volta? Desde cedo, muita gente nos ensina o que devemos fazer. Siga esse caminho. Escolha essa carreira, não sonhe alto demais, seja realista. E você obedece, porque quer agradar, porque quer ser aceito, porque acha que se seguir esse roteiro pronto, vai chegar a algum lugar seguro. Mas o que ninguém te diz é que esse roteiro que te ofereceram nunca foi seu. Ele foi escrito por expectativas alheias, pelos medos dos outros, pelas limitações de quem veio antes de você. E se você não acordar, vai passar a vida toda interpretando um papel que nunca escolheu. A caneta da sua vida foi passada de mão em mão. Pais, professores, sociedade, redes sociais, traumas, comparações. Cada um escreveu um pedacinho e você, no meio disso tudo, aceitou. Não por fraqueza, mas por não saber que podia recusar. Mas agora você sabe, e essa consciência muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende que pode segurar a caneta, começa a ver as coisas de outro jeito. Começa a perceber que não precisa mais aceitar qualquer capítulo que escrevam para você, que pode rasgar páginas, reescrever diálogos, apagar finais, criar novos começos. Só que, para isso, é preciso parar. Parar de culpar o passado, parar de se esconder atrás. Não foi assim que me ensinaram. Parar de repetir que não tem escolha. Você tem, sempre teve. A diferença é que agora precisa usar essa escolha com consciência. Você pode decidir onde pisa, com quem anda, o que tolera, o que constrói, o que abandona. Mas isso só acontece quando você pega de volta a autoria da própria história. Quando para de viver no modo automático e começa a escrever com intenção. Talvez alguém tenha escrito capítulos difíceis na sua vida. Capítulos de dor, de abandono, de rejeição. Mas esses capítulos não definem o livro todo. Você não é o que te fizeram. Você é o que faz com o que te fizeram. E isso, só você pode decidir. A pergunta que fica é: você quer continuar como espectador da própria história ou está pronto para assumir o papel de autor? Porque ninguém mais vai escrever essa vida com a profundidade, a verdade e a liberdade que você pode escrever. Mas para isso, você precisa parar de entregar a caneta. Ela sempre foi sua, você só esqueceu. Agora que você começou a perceber que pode tomar de volta a autoria da sua história, é hora de encarar uma verdade incômoda. Se não é você quem está escrevendo, então quem está? Na maioria das vezes, não é uma pessoa real. São vozes. Vozes do passado. Vozes de medo. Vozes que repetem frases como: você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Você é assim mesmo. Aceite. Melhor não tentar, vai dar errado. Essas vozes não surgem do nada. Elas vêm de experiências, traumas, repetições. Talvez tenham começado na infância, quando você ouviu que era teimoso demais, sensível demais, fraco demais. Talvez vieram de um relacionamento que te fez acreditar que precisava se diminuir para ser amado.
ou de uma série de frustrações que te convenceram de que sonhar é perigoso. E assim, sem perceber, você foi entregando a caneta para esses fantasmas. Deixou que eles escrevessem suas decisões, seus limites, suas vontades. E mais do que isso, você passou a achar que essas vozes eram você, mas elas não são. Essas vozes só têm poder porque você nunca parou para perguntar: essa história que estou vivendo é minha ou foi herdada? Você apenas seguiu, apenas obedeceu, apenas se encaixou. E o mais assustador é que quanto mais tempo passa, mais confortável isso parece. Viver no roteiro dos outros é fácil. Você já sabe o que esperar, já conhece as falas, já sabe como agir para não incomodar, não decepcionar, não arriscar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: viver no roteiro dos outros pode até ser seguro, mas nunca vai ser verdadeiro. A sua alma sabe disso. Por isso ela se inquieta. Por isso, mesmo tendo tudo para estar bem, você sente que falta alguma coisa. Falta autenticidade, falta presença, falta sentido. Porque o que está sendo escrito não vem de dentro. E sabe o que mais? Esses fantasmas que seguram a caneta não querem te machucar. Eles acham que estão te protegendo. Foram criados como defesas, como formas de evitar mais dor. Mas o que um dia foi proteção, hoje virou prisão. E toda prisão precisa ser reconhecida antes de ser quebrada. Então eu te convido agora a observar. Quais pensamentos você tem repetido sem questionar? Quais escolhas você tem feito por medo e não por vontade? Quais caminhos você evitou só porque alguém lá atrás disse que não eram para você? Não para se culpar, mas para recuperar. Recuperar a liberdade de escrever uma nova página. Recuperar o direito de experimentar, de errar, de recomeçar. Recuperar a caneta da sua vida, que ficou tempo demais nas mãos do passado. Você pode agradecer a esses fantasmas. Eles cumpriram um papel, mas agora é você quem vai escrever. E o primeiro parágrafo pode começar assim: hoje eu decido escrever com a minha própria voz, e não importa quantas páginas já passaram, o capítulo de agora é meu. Você está pronto? Porque a próxima cena só acontece se você escrever. Agora que você reconheceu as vozes que estavam segurando a caneta da sua vida, surge um novo desafio: como começar a escrever com a sua própria voz. Porque talvez, depois de tanto tempo repetindo histórias que não eram suas, você nem saiba mais o que dizer, e é aqui que muitos desistem. Porque o silêncio que surge quando essas vozes se calam assusta. Ele é desconfortável. Ele não traz respostas imediatas. Parece um vazio, e o ser humano tem medo do vazio. Mas escuta com atenção. É exatamente nesse silêncio que a sua verdade começa a aparecer. Você passou tanto tempo ouvindo barulhos externos, opiniões, críticas, expectativas, julgamentos, que se desconectou da própria essência. Mas a sua voz interior nunca desapareceu. Ela apenas ficou soterrada, escondida, esperando que você se calasse o suficiente para escutá-la novamente. Nesse momento, você precisa de coragem. Coragem para ficar sozinho consigo mesmo. Para sentar diante da página em branco da sua vida e dizer: eu não sei exatamente o que quero, mas estou disposto a descobrir. É aqui que nasce a liberdade real, não no controle, não na certeza, mas na disposição de explorar, de tentar, de errar e, principalmente, de ser honesto, o que você realmente deseja, sem o filtro da aprovação alheia. O que te move, te emociona, te acende, mesmo que pareça estranho ou improvável para os outros. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? As respostas não vão vir de uma vez. E tudo bem, porque escrever a própria história não é um ato único. É um processo, um parágrafo por vez, um capítulo de cada vez. E nesse processo, você vai se deparar com dúvidas. Vai sentir vontade de voltar ao roteiro antigo. Vai ouvir ecos daqueles velhos pensamentos dizendo:
Não adianta, você não consegue, melhor parar por aqui. Mas agora você sabe que pode escolher. Pode agradecer esses pensamentos e dizer: eu entendo que você quer me proteger, mas agora eu quero viver. Você não precisa mais justificar sua história com base no que te fizeram ou no que te faltou. Você pode, daqui para frente, justificar sua história com base no que você escolhe, com base no que você decide construir. E essa construção começa no silêncio, no momento em que você para de correr, de reagir, de obedecer e simplesmente observa. Observe seus desejos mais íntimos. Observe as ideias que vêm quando ninguém está te influenciando. Observe o que te dá paz, o que te dá energia, o que te faz sentir que está no lugar certo, na hora certa, sendo quem você realmente é. E ali está sua nova linguagem. Ali está sua nova voz. Ali está a mão que pode finalmente segurar a caneta com firmeza e dizer: agora sou eu. E não importa se o capítulo anterior foi caótico. Não importa se as páginas passadas foram dolorosas. Nenhuma história é definida apenas pelo início. O que realmente importa é o que você escolhe escrever daqui em diante. O silêncio não é o fim, é o recomeço. Você chegou até aqui. Reconheceu que por muito tempo a caneta da sua vida esteve nas mãos erradas. Enxergou as vozes que te comandavam. Encarou o silêncio onde nasce a autenticidade. Agora só falta uma coisa: escrever. Mas escrever de verdade. Com coragem, com presença, com responsabilidade. Porque ser o autor da própria história não é só um privilégio, é um compromisso. A partir do momento em que você decide pegar a caneta, você também escolhe parar de culpar os outros, parar de se esconder atrás do passado, parar de repetir que não teve escolha, porque agora você tem. E toda escolha vem acompanhada de consequências. Algumas pessoas vão se afastar, alguns caminhos vão parecer arriscados, algumas versões antigas suas vão tentar te puxar de volta. Mas nada disso é sinal de erro, é sinal de que você está mudando o enredo. E aqui está uma verdade que pouca gente tem coragem de viver. Escrever a própria história não significa saber o final. Significa ter coragem de seguir mesmo sem saber. De escrever com o coração aberto, mesmo sabendo que pode doer. De escolher a autenticidade em vez da aceitação. Você não precisa mais repetir o que esperam de você. Você não precisa mais viver no automático. Você não precisa mais seguir um roteiro que não tem nada a ver com quem você é. A caneta está na sua mão. Agora é com você. E talvez, no início, as palavras saiam trêmulas. Talvez você ainda escute ecos dos antigos, autores dizendo que você não vai conseguir. Mas você continua. Um parágrafo por dia, um gesto por vez, uma decisão de cada vez. Até que um dia você olha para trás e percebe: a história mudou. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se coloca nele. Você deixou de ser personagem, deixou de ser reativo, deixou de esperar que alguém viesse escrever um final feliz para você e passou a criar o seu próprio caminho. A sua história não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sua, porque no final a pergunta que mais importa não é o que aconteceu comigo, mas sim o que eu escolhi fazer com o que aconteceu. Você pode deixar que o mundo continue escrevendo por você, ou pode assumir a autoria, virar a página e escrever com coragem, com verdade, com liberdade. A caneta está aí, a página está em branco. A história é sua.